Olá, seja bem-vindo ao Pipoca Pod, o seu podcast sobre capoeira. E o episódio de hoje é o último episódio de uma série de 8 que fala sobre questões de gênero dentro dos espaços da capoeira. Bom, se você não me conhece, eu sou Jéssica Oliveira, capoeirista, historiadora, especialista em literaturas africanas de língua portuguesa e em gestão cultural. Hoje, eu sou vice-presidente da Associação Cultural e Esportiva de Estudos da Arte da Capoeira Semente de Café. Esse é o último episódio de uma série de 8 episódios apoiados pela Lei Aldir Blanc do município de Pacatuba. Então, se você ainda não assistiu os episódios anteriores, basta olhar no nosso canal no YouTube ou então na plataforma que você estiver acompanhando, você vai encontrar os nossos outros episódios. A pergunta geradora do episódio de hoje, ela é bem aberta, na verdade. Era para saber um pouco sobre o que as meninas admiram e o que elas gostam e valorizam na capoeira. Como ela tem mudado a vida delas, enfim. Era uma pergunta mais aberta e nós tivemos respostas diferentes. Nessa série de 8 episódios, a gente conheceu um pouco mais sobre 7 mulheres capoeiristas e que trouxeram e contribuíram aí com as suas opiniões. Vamos lá? Boa tarde, galera. Eu me chamo Ana Luísa. Na capoeira eu sou conhecida como Bruxinha. Tenho 16 anos e moro no Maracanaú, numa comunidade chamada Maracanãzinho. Olá, eu me chamo Janaína, mais conhecida como Fiona na capoeira. Sou aluna do professor Pardal, equipe Capoeira Brasileira. Nós fazemos parte mais uma vez, da equipe brasileira, mas também somos projeto Terra Fértil. Saudações a todos. Sou Maria Janaína Rodrigues da Silva, conhecida na capoeira como Mestra Janaína. Faço capoeira desde 1988. Iniciei no Grupo Zumbi de Capoeira com Everaldo Ema, depois assim passando para Mestre Ulisses Ferreira Lima, que é hoje meu mestre, né, que me formou em Mestre de Capoeira em 2010. E estou aqui há 37 anos com a capoeira, trabalhando, né? Sou educadora social, né? Tenho 2 núcleos trabalho com crianças, com jovens, né? E adultos. Também sou professora de arte e cultura, trabalho nessa área. E assim, abranger esse lado do mundo da integração feminina, também de capoeira. Tem uns trabalhos, né, que a gente faz aí magnífico, muito bom, importante, interessante para a mulherada na capoeira, assim a gente estando lado a lado com os homens. Venha com a gente, né? Salve, salve. Olá, eu me chamo Karine de Oliveira Amaro, sou mais conhecida dentro da capoeira como Mestra Gata Braba. Comecei capoeira em meados de 88 para 89 com o Mestre Ferrinho. Até então eu era simpatizante de capoeira, andava com os capoeiristas, porém não praticava capoeira. E começou um projeto do Mestre Ferrinho na escola onde eu estudava, o Júlia Jorge, e fiz 1 ano de capoeira com ele. Eu sempre gosto de detalhar esse momento, porque foi um momento da minha primeira vivência, né, com a capoeira, meu primeiro gingado e meu primeiro professor. Depois disso, passei 10 anos, né? Viajei, fui morar fora, casei e em 97 retornei para a capoeira e dessa vez com o Mestre Samurai, né? E desde então, estou até hoje dentro da Terreiro Capoeira, que vai fazer 29 anos. Sou mãe, sou avó, sou esposa, tenho um projeto social que se chama No Terreiro das Tijubinas, onde esse ano eu vou completar 6 anos de projeto. Nós vamos fazer nossa 6ª edição e amo capoeira, amo trabalhar com a cultura popular, né? Porque eu sei que a capoeira tem um leque imenso de coisas que a gente ainda tende a descobrir. Olá, me chamo Anabel Bernardo Pinheiro. Na capoeira sou conhecida como Bel. Iniciei a capoeira em 2001, aos 16 anos, com a mestra Wanda, no bairro Canidezinho, em Fortaleza, Ceará. Atualmente eu treino com o contramestre Macarrão. Sou professora do grupo Aruanda Capoeira. A nossa sede fica em Brasília e o mestre é o mestre Igor. Olá,
Eu sou Marina. Na capoeira o pessoal me conhece por Tijubina. Atualmente eu tenho uma graduação de professora de capoeira. Estou na capoeira desde 1996. Sou mãe atípica, mãe de 4 filhos. Olá, me chamo Ruth da Silva Pereira. Na capoeira eu sou a professora Ruth. Faço parte da AZC, Associação Zumbi Capoeira. Treino com o mestre Jackson lá no Pirambu. E faço parte também aqui do Centro Cultural Mestre Lula. Temos mestra Carla e mestre Lula também. Eu ministro aulas de jongo, de samba, musicalidade, dentro da capoeira. Não houve exatamente uma pergunta geradora desse episódio, mas era para que as meninas ficassem mais livres para falar sobre quem elas admiram, falar sobre o que elas gostam na capoeira, coisas positivas, e também se elas sentirem necessidade de falar algo que faltou, se elas sentiram falta de algo que acabou ficando de fora, que elas poderiam se sentir livres para falar o que elas quisessem. Então vamos lá? Bom, a capoeira, ela me trouxe minha família, Então é algo assim que eu vou lembrar dela com muito amor. Porque conheci o meu esposo na capoeira, construí família na capoeira, tenho os meninos que vi crescer na capoeira, que são os alunos. Os meus filhos hoje, todos os 5 são capoeiristas. E isso, a capoeira me trouxe muitos esses benefícios. Hoje, ver crianças, jovens, que hoje são homens e mulheres adultas, que vivem uma vida bem, E para mim isso é muito gratificante, muito, 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 muito. E na capoeira ela me trouxe vários benefícios, saúde, Conheci pessoas massas, conheci amigos que vou levar para a vida inteira, nessa minha caminhada, nessa minha pequena caminhada, Porque não tenho muito tempo de ativa na capoeira como capoeirista, mas tenho longos amigos que conheci no começo, que hoje estão comigo até hoje, Mulheres fortes que eu conheci no decorrer dessa caminhada, Mulheres que conheci fora da capoeira, dentro da capoeira, posso citar várias, mas uma que tem o meu amor, assim, grandemente, é a afinada mestra Felina, que pude conviver com ela fora da capoeira, dentro da capoeira, uma mulher grandiosa, admirável. Não só ela, como temos várias mulheres, que pelo decorrer que eu conheci, tenho uma amiga, assim, que mesmo longe, assim, longe que eu falo que é de um estado para o outro, mas que a gente tem uma amizade, assim, lindíssima, que é a Amarela lá do Piauí. É uma amiga, assim, que tomou conta mesmo, assim, tem um lugar no meu coração. Você, Jéssica Pipoca, alguém que, assim, que nos tornamos muito próximos, que a capoeira nos trouxe isso, os projetos nos trouxe isso, E é muito bom ver a parte que você chega, você chega no local, você chega na roda, você chega no evento e você vê essas pessoas lá dentro, você vê aquelas pessoas ativas, você vê a felicidade, você vê o carinho. A garota, é outra pessoa também, assim, que tem uma admiração muito grande por ela. A Thalita, por não ser capoeirista ativa, mas uma grande mulher também dentro da capoeira, que acaba sendo ativa dentro da capoeira, que eu falo não ativa por não treino. Mas, nossa, se eu for falar, eu vou passar o tempo inteiro falando de várias mulheres, grandes mulheres que eu conheci, grandes mestras que conheci, grandes mestras que pude estar ali do lado, Mestra Bruxinha, uma grande mulher, uma grande mestra, Então, são coisas da capoeira, amigas da capoeira, mesmo longe, aquelas amigas que quando você se encontra, parece assim que se viu ontem. É muito gratificante, muito. E a capoeira, ela me trouxe muita, muita coisa boa, muita. E várias pessoas com ela também. Sou muito feliz e muito grata com isso.
Bom, as coisas boas, né, que veio e que ficaram, né? Que ela não veio e foi embora, que ficaram, né? Acho que de início, assim, de cara mesmo, a primeira coisa que veio foi os festivais de jogos, né? Naquele tempo a gente não dizia nem campeonato, era festival de jogos, que realmente, naquela época, os jogos eram bem mais respeitados, as regras, a gente seguia a mesma regra, então, assim, ficava um jogo bonito e também muito técnico, né? A gente conseguia fazer muita técnica dentro de um campeonato, né? Não se esvoroçava e também foi uma das maiores coisas que eu tive de começo mesmo da capoeira, né? Um ano de capoeira eu já viajei para Brasília, participar do GEBS, né? Jogos Escolares Brasileiros, e lá nós tivemos uma semana, né, de festival lá, tendo aula com grandes mestres, né, com o mestre João Grande, mestre João Pequeno, mestre Tapuã, mestre Tabosa, mestre Esquisito, mestre Gato, os mestres aí que hoje que eu tava vendo as fotos que sabendo que era isso, tava, nem ligava, né? Ligava entre aspas assim, não tinha tanta ilusão do que era ser um mestre daquele, né? E hoje em dia eu sou muito grato por isso, eu ter passado pela mão daqueles mestres tudinho, né? Preparação para os campeonatos, então muitos cursos bons. E eu apenas com um ano de capoeira eu consegui estar no meio de muitas meninas mais antigas do que eu e consegui trazer o segundo lugar, né, no peso leve. Então, para mim foi uma vitória muito grande, uma conquista, né, que eu trago até hoje, né, essa vitória comigo. E dali em diante foi a partir de muito aprendizado, né. E também, o que trouxe de bom para mim? Muita amizade, né. Essa amizade que a gente encontra é a maior que tem na capoeira, a amizade, né. Daí a gente já consegue atribuir para estar em outros cantos, né, conhecer outros lugares. E assim, a magnífica capoeira e me trouxe o que na minha cabeça, né, mas assim, a minha educação para familiar, né, familiar como eu como sou mãe, sou avó, a educação que eu fui pegando desde lá de lá de trás até aqui, né, foi muito bom porque fez ser uma pessoa correta, certa na minha vida, né, que eu sempre trabalhei no meu certo, no meu correto e porque foi isso uma importância. Eu acho que lá atrás, quando meu pai e minha mãe começaram a separar, foi a época que eu entrei na capoeira. Então, assim, eu cheguei na capoeira, a capoeira chegou para a minha vida, no momento mais importante, e para segurar minha onda, que eu podia ter sido um adolescente que não quisesse muito futuro para minha vida. Não, e não, ele me segurou e só quis saber de futuro bom até hoje, né? Meu mestre me dava muito conselho, Everaldo Ema, no começo, aí depois também se passam por um mestre Ulisses, do mesmo jeito, vocês me criaram como se fosse uma filha deles. E é isso, né? Capoeira traz essa magnitude boa, né? Pra gente abrir a mente e fazer o lado positivo, o lado bom. E é tanto que hoje eu trabalho sempre na comunidade, né? Em 2 núcleos, sempre trazendo esse lado também, né? Conhecendo as crianças, trazendo exemplo, né? E mostrando o que é bom, o que é ruim. Tanto com meus filhos também, né? Que isso com meus netos também. E é isso, sou muito gratidão à capoeira por ter me tornar a pessoa que eu sou hoje, né? Não que eu me tornou mestre de capoeira, mas a pessoa, a Janaína, que eu sou hoje. Eu conheço muitos estados, né, que a capoeira me proporcionou. Imagino, se eu não tivesse a capoeira, eu não conheceria. Como é que eu ia conhecer esses lugares? Né, se não fosse a capoeira. Eu conheço muita gente, Pipoca, muita gente. Da onde que eu não iria conhecer se eu não fosse capoeirista? Né, se eu não fosse uma mestra da cultura popular. Isso eu aprendi com um amigo meu lá do Rio Grande do Norte, Mais Café, que sempre assim, eu sempre quando vou para os eventos que eu vejo uma coisa que me interessa, um destaque. Né? Eu tenho que agradecer a pessoa, é um destaque. Então, quando ele falou isso, assim, nós somos mestres da cultura popular. Então, hoje, é uma coisa que a capoeira, ela me deu de presente, foi ter essa visão da cultura popular, sabe? Tão rica no nosso país, né? E eu poder ser uma difusora disso, né? De conhecer outros estados, de conhecer pessoas interessantes, de poder divulgar o meu trabalho, né? O que mais que a capoeira ela me deu? Nossa, me deu tanta coisa boa. Tem um projeto social, é muito bom poder ajudar as pessoas. Quando foi na pandemia, eu consegui cestas básicas e dei para meus alunos. Né? Eu consegui através do governo e todos vinham aqui. Então, isso é uma coisa muito boa, você poder ajudar o próximo. E a capoeira me proporcionou isso, poder ajudar as pessoas na época da pandemia.
entendeu? Se pudesse deixar alguma mensagem, assim, pra alguma mulher, alguma menina que tá começando agora na capoeira, qual seria? Se você gostar realmente da capoeira, não desista. Não desista porque ela, como todos os âmbitos da vida, ela tem um lado também, não é a capoeira, são os capoeiristas, né, que fazem isso. Mas não desista, sabe? O meu maior sonho são ter legião de mulheres para poder conduzir, para poder estar junto comigo nos eventos, para poder participar. Ver uma mulher na roda é muito massa. Ver uma mulher como a gente vê hoje em dia, das meninas puxando samba de roda, das meninas puxando jongo, né? Das meninas tocando, cantando, conduzindo uma roda na bateria. É muito bacana, é muito rico. O que eu tenho a dizer é isso, não desistam. É muito bonito a gente ver um trabalho como esse que está sendo realizado por mulheres, né? E principalmente na condução de uma mulher também, que abriu mão de várias outras coisas e viu na capoeira essa possibilidade de investir nela, de ter a capoeira para a vida. E aqui eu cito também muitas vantagens que a mulher tem dentro da capoeira, porque muito se fala das dificuldades, das barreiras, de tudo que a mulher já sofreu para estar dentro da capoeira e para se manter dentro dela. E eu queria citar as vantagens que a gente tem dentro da capoeira. Nos espaços de creche, por exemplo, de aula de capoeira para criança, o mercado ele é muito mais aberto para as mulheres. Então, é uma possibilidade muito grande que a gente tem. A gente sabe da importância que tem a mulher ter a sua independência financeira. Então, que a gente possa não abandonar a capoeira, não sair dela. A capoeira só ganha quando a gente permanece na capoeira. A gente sabe as dificuldades que são, mas nós também temos as nossas vantagens, né? E que a gente possa usar disso, que a gente possa ocupar esses espaços. Quantas escolas e creches que tem e que não tem o trabalho de capoeira sendo desenvolvido lá dentro, né? Então que a gente possa abrir o nosso olho para esse mercado, para que a gente possa ter a capoeira como realmente a nossa vida, como a nossa forma principal de renda, né? Que a gente possa se enxergar cada vez mais dentro da capoeira, sem precisar sair dela enquanto uma gestação, sair dela enquanto mãe, sair dela para cuidar de outras pessoas, que a gente possa nos valorizar cada vez mais, nos mantendo dentro da capoeira, que é importante para a arte e importante para a gente, realmente como símbolo de resistência, se manter dentro da capoeira, que possamos cada vez mais escutar umas às outras. Existem algumas frases que a gente costuma usar e que traz muito peso para cima das mulheres, né? Eu mesma, há um tempo, me peguei pensando, cadê a mãe desse menino? Né? A gente vê uma situação e a gente só joga a responsabilidade para a mãe. Então, quantas vezes a gente não está repetindo tudo que foi passado para a gente sem pensar no peso que aquilo tem, né? Então, que a gente possa, muitas vezes, também perguntar cadê o pai dessa criança, né? Que a gente possa ter essas responsabilidades mais bem distribuídas, né? Que a gente possa realmente seguir valorizando cada uma de nós, valorizando a nossa arte, dando o nosso melhor e ganhando todo mundo junto. Vou voltar um pouquinho, né, atrás. Eu sempre fui uma pessoa que sempre quis sempre aprender, né? O meu maior medo, enquanto mulher, era de passar vergonha, né? Tipo, chegar no canto e alguém fazer uma pergunta e eu não saber responder, né? E esse medo que eu tive, né, que às vezes bate, né? Tipo, poxa, eu vou dar uma aula e se eu não souber a resposta, o que é que eu vou fazer? Né? Aí eu já tenho outras mentalidades. Poxa, se eu não souber responder, eu vou, né, levar isso como, pode ser uma inspiração, né, para mim poder
aprender mais, né? Para poder... Poder não. Poder demais. Pronto. E esse lance que eu tenho de ter medo de passar vergonha, algo do tipo, me inspirou, né? Para me poder me incentivando, poder aprender mais, né? Tentar, né? Evoluir mais dentro da capoeira. E eu acho que não tem um mal que não traga o bem, isso foi muito bom para mim, né? E eu fico bastante feliz, né? Onde eu consegui chegar, onde eu tô. E como eu tô evoluindo, tanto na capoeira como no samba, né? No jongo. E acho que também a gente tem que tocar nesse assunto, né? As pessoas que estão ao seu redor, né? Que influenciam muito. E graças a Deus, dentro da minha casa eu consigo ter esse apoio, essa rede, né? de apoio que eu fico bastante feliz, né? Onde eu chego, eu sou bem recebida, né? Sem entrar, sem sair. E acho que se não fosse a capoeira, né? Na minha vida, eu não sei nem onde que eu tava, né? Nesse horário agora, né? Não sei. E só tenho a agradecer, né? Aos meus mestres, a minha mestra também, e a capoeira, né? Que pra mim foi transformador, né? E tá sendo até hoje, e eu fico muito feliz que também eu consigo, né, transformar outras vidas, né? Consigo repassar um pouco do que eu sei, principalmente para outras meninas, né? Isso que é o bacana e me deixa bastante feliz. Eu acho que na capoeira tem que as pessoas, né, o mundo da capoeira, as pessoas, quando eu digo, preciso dizer que são os capoeiristas, o mundo da capoeira precisa ter uma atenção ainda maior, né, melhor para essa questão de formaturas, né, principalmente formaturas de mestres e também aquele olhar para as mulheres também, né. Poucas mulheres são formadas em mestre, devia ser um pouco mais atribuída a esse lado também. E a formação do capoeirista em si, né? Antes de ser mestre, ser professor, ser instrutor, graduado, esse pessoal gosta de dar aula. A formação é o mais importante que a gente está precisando muito, né? Aí assim, os capoeiristas, não, me coloca também para mim, assim, acho que nós capoeiristas, né, precisamos de muita formação para estar trabalhando hoje na frente com muita criança, com muitos adolescentes, né? E a gente recebe todas as classes, né, de todos os gêneros, que a gente já vê aí, né, com autismo, com TDAH, com pessoas com deficiência, idosos. Então assim, a gente tem que ter um trabalho muito sério, importante, com cuidado. Então assim, acho que cada vez que todo ano tivesse formação, seria importante, porque nunca é tarde e também nunca a gente aprendeu tudo. A gente tem que estar sempre ali, todo ano, aprendendo um pouco mais, né? Nós estamos aqui para aprender todo dia. Então, assim, a formação acho que está faltando para muitas pessoas, né? Que a gente vê, às vezes, alguns acontecimentos aí que não é legal, né? E precisa ser tratado dessa forma de comportamento, de saber quem realmente, se a pessoa está apta, né, a dar aula mesmo, porque dar aula não é só lá mostrar as pernadas e pronto, além disso, né, vai além das pernadas. Então, assim, acho essa parte muito importante. E também, assim, que as pessoas valorizem mais esse pessoal que são profissionais da capoeira, às vezes é convidado para algum evento, algo assim, e não são realmente dada aquela contribuição correta, certo, para aquela pessoa. Não todos, né, que eu digo assim, tem muita gente que contrata e realmente faz o certo, mas uns bocadinhos que não faz, eu acho que isso é importante, né, porque às vezes um profissional da capoeira ele trabalhou tanto lá atrás, já fez tudo para poder estar onde está hoje e isso nos ter esse reconhecimento, né, de profissional. Então é isso que eu deixo, esse puxão de orelha aí para nós, né. Como eu digo, não é para vocês, é para nós. Puxão de orelha para melhoras. Essa lindeza de capoeira. Apesar de tudo, né? Não existe mar de rosas em nenhum ambiente. Tudo tem sua dificuldade, tudo tem seu benefício também. Mas a capoeira, ela pode servir para a gente como uma base,
como uma sustentação. Quando eu tô alegre, eu tenho vontade de treinar. Tô alegre, tô feliz, tô boa. Tô com vontade de treinar. Quando eu tô triste, mesmo que eu não tenha vontade de treinar, eu tenho vontade de ir pra capoeira. Nem que seja para assistir, para olhar. Então, o que é que eu entendo? Eu entendo que a capoeira, ela é um norte positivo. Ela é um caminho. E que é feito com o ser humano, né? E ser humano é assim, eternamente se construindo. Nós estamos eternamente numa reforma íntima. Quem acha que não está, ainda não descobriu, mas estamos. A gente sempre está nessa reforma íntima, buscando melhorar. E não é diferente com a nossa capoeira. Porque a capoeira não é só as pernadas, né, gente? A capoeira é tudo. É a música, é a energia, é a alegria, é o viver, são os amigos, são as conversas, são as cantigas, o jogo, a prosa. E é isso, a capoeira ela é linda, ela tem muito a ser para dar pra gente, a gente explorar. Eu tô com 42 anos, faço capoeira há mais de 20 anos, faço capoeira desde 96. E já tive 4 filhos, 2 faculdades, meio mundo de trabalho com teatro. E quanto mais eu vivo a capoeira, mais eu vejo que tenho que aprender, que tenho que ver, que tenho que conhecer. É uma fome de conhecimento, é uma fome dessa energia tão grande. E aí, a minha mensagem principal é essa. Encontra nela essa fonte boa também, essa fonte, esse sopro, esse bom vento que ela traz, esses bons ventos que a capoeira traz, essa fonte de água boa, né? Essa fonte divina. É um legado bom brasileiro nosso que merece ser valorizado, que merece ser respeitado. Não é feito de qualquer jeito, não. É feito com amor, com carinho, com respeito. As hierarquias merecem ser respeitadas. Os alunos, os professores, os mestres merecem ser respeitados. Todo mundo, todas as pessoas que chegarem. Capoeira é acolher, capoeira é liberdade. Você está vindo para capoeira para se libertar, não para ser reprimido, entende? Para se libertar de coisa ruim. E às vezes a coisa ruim é até uma coisa que a gente acha que é bom, mas não é. Bebida. Eu bebo muito. Eu chego na capoeira, eu não vou beber, entende? Mas lá fora, quando eu bebo, eu acho que é bom, mas não é não. A capoeira me leva sempre, me envereda sempre pelo caminho positivo. É isso que eu tenho para dizer da capoeira. Ela é ótima, é uma fonte boa que a gente deve beber dela, qualquer um. Axé. Dentro da capoeira eu tenho muita admiração por várias mulheres, com certeza, porque elas estão ganhando seu espaço. Mas acho que o top 3 ali das pessoas que eu mais admiro na capoeira é a mestra bruxinha, a graduada espoletinha e a estagiária instrutora esticada do Camangô. E também tem muitos outros, poxa, muitas. Uma que eu admiro muito na acrobacia, a Pantera Negra. Uma que eu gosto muito da musicalidade, a própria contramestra bailarina. E muita admiração para muitas delas. Conheço muitas, né? Mas a minha admiração é mais pelas meninas aí, né? Que é a Pantera Negra, a mestra bruxinha, a graduada espoletinha e a bailarina, a contramestra bailarina. Primeiramente quero agradecer, né, a Pipoca e o Pipoca Pod, né, que sempre está me convidando e eu bastante alegria, né, e poder estar aqui, né, falando, me expressando, e o meu maior objetivo mesmo é que chegue mais meninas, né, e eu acho que precisa disso, né, de outras meninas, ver outras pessoas, principalmente mulheres, né, para poder ter essa garra, essa força de treinar, de buscar, né? A capoeira não tem segredo, né? É só você mesmo se dedicar e buscar e ir atrás, né? Tem uma frase que você
sempre gosto de falar, né? Tem até tatuado no meu braço, o nome do mestre, tá? Que a humildade é o segredo da sabedoria. Eu acho que sem humildade a gente não consegue, né, chegar muito longe, né? Porque eu posso ser aqui, ó, tá lá em cima, na capoeira, né? Se eu não for essa menina que eu já falava, né, do meu jeito e tal, ter a humildade também de repassar, né, esse conhecimento, porque conhecimento bom é conhecimento compartilhado, a capoeira não evolui, né? As meninas não evoluem, né, na capoeira, fora da capoeira, porque, tipo, a gente tem amigo na capoeira, mas fora da capoeira também a gente conversa, a gente troca figurinha, e eu acho que é isso, né? E agradecer, né? Nesse momento eu queria, mais do que tudo, lhe parabenizar. Porque tem uma mulher, né, fazendo uma coisa diferente para a capoeira, um documentário que é riquíssimo, você não tem noção, como a gente comentou, de mais tarde, daqui a alguns anos, a gente ter esse documento registrado, né, e vários outros que estão por vir, se Deus quiser, ainda para você. Isso você está contribuindo para a capoeira, você está contribuindo com a história de cada um de nós, né? Então, em primeiro lugar, parabéns mesmo, viu? Em relação assim eu queria falar um pouquinho sobre as coisas que as mulheres passam, né? Que às vezes tem um pouquinho de como é que eu posso dizer, meu Deus, preconceito, né? Em relação a um tema que se chama menopausa, que mexe muito com os hormônios da mulher, né? Que tem muitas outras coisas que a pessoa fala, mas eu vejo falar pouco sobre isso, né? Fala sobre a saúde mental, fala sobre a violência e tal, mas a saúde da mulher nesse momento de acolhimento, né, da menopausa, porque mexe realmente só quem passa. E agora eu tô vendo minhas amigas que estão chegando à minha idade falando sobre isso também, né, que eu reclamei muito com elas. Eu tô sentindo fogaço, eu tô sentindo isso, eu tô sentindo aquilo. Aí elas, cara, essa semana eu tô sentindo a mesma coisa que você tá sentindo. Então eu poder falar para elas, diz, olha, então você faz esse tratamento, vai por aqui, né, faz isso aqui, para que elas também sigam uma orientação bacana, entendeu? Tem eu falo de novo do preconceito em relação à idade, né? Tá menopausa, às vezes, é significado de que a mulher tá ficando velha. Cara, ela não tá ficando velha, ela tá numa plenitude incrível. A mulher com 50 anos, ela é plena. Eu tenho 50 anos e eu sou plena, sabe? Só que você passa por alguns momentos da tua saúde que são delicados, né? E nós, como capoeiristas, como mulheres, acho que a gente devia tocar mais nesse assunto, porque às vezes a mulher ela tende a ter um pouquinho de ansiedade, depressão nesse momento, sabe? Por conta de ganho de peso, por conta de mudar de humor, o suor. Eu tô, por exemplo, aqui, às vezes eu começo a suar de repente. Então é meio chato você andar com a toalhinha, né? Então, assim, tem que ter uma compreensão do companheiro, das amigas, né? Da sociedade, no modo geral. Bom, a capoeira, ela me trouxe muitas coisas boas. Dentre elas, o meu trabalho, né? Hoje eu trabalho, não exclusivamente, mas eu trabalho muito com a capoeira, né? Em diferentes aspectos, em diferentes espaços, e eu acho que isso foi uma oportunidade que me abriu os olhos mesmo, de poder fazer algo que eu gosto e algo que eu acredito ao mesmo tempo. A capoeira, ela também me trouxe muitas amizades, muitas pessoas, muitas histórias que trazem reflexão, né? E além disso, a capoeira em si, ela tem coisas que ficam na nossa mente para a vida inteira, né? A capoeira, ela não é só a capoeira, o esporte, a luta, ela também é uma forma de entender as coisas que acontecem ao nosso redor, né? Eu acho que é uma forma de lidar com a vida, é uma forma de viver considerando outros elementos, né?
é entender que sempre tem algo novo para aprender e que se você não é bom em uma coisa, talvez você possa ser em outra, e que as pessoas podem se desenvolver de diferentes lados, de diferentes aspectos, e que eu acho isso muito bonito, né? Pensar como isso pode ser inclusivo, pensar como isso pode ser prazeroso e pensar como isso pode nos ajudar a construir relações mais fortes com a gente mesmo, se conhecendo no que a gente é bom, no que a gente pode melhorar, né? E não é todo canto que a gente tem um espaço tão amplo de exploração, né? A capoeira, ela é múltipla, a capoeira ela vai ter significados diferentes para cada pessoa que você perguntar. E das pessoas que eu admiro, são muitas, principalmente mulheres que levam a vida dentro da capoeira e que se dedicam e que se esforçam e que doam muito de si, né? Mas principalmente aquelas que conseguem se enxergar dentro desse espaço e enxergar que o lugar delas não é a sombra, né, de algo ou a sombra de alguém, mas que o lugar delas é o sol para brilhar. A gente merece esse espaço, a gente merece esse lugar. E toda a minha admiração às mulheres que permaneceram e também as que não permaneceram, né? As que se sentiram impelidas, né, a se retirarem, que afinal de contas a gente sabe que não é fácil, né? A gente chega ao fim dessa saga de 8 episódios, né? Queria eu ter a capacidade de aprofundar mais discussões do que a gente realizou aqui, mas eu entendo que esse é o começo de um trabalho que terão outros frutos e que a gente vai poder se aprofundar cada vez mais, discutir outras questões e, enfim, poder caminhar para uma capoeira mais igualitária entre todos nós. Agradecer também a todas que decidiram participar e a todos que também consideraram o convite, né? Porque, de fato, quando a gente decide participar de uma série de episódios como esses, é a gente expor a nossa opinião, é a gente expor a nossa imagem e que a gente sabe que hoje em dia isso se torna cada vez mais desafiador no mundo em que a internet é muitas vezes utilizada como um instrumento para ferir e não como um instrumento para se fortalecer, para se curar, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado dessa série de 8 episódios e quem sabe que vai vir por aí, né? Nos próximos episódios do Pipoca Pod, o seu podcast sobre capoeira. Então, um beijo e até a próxima.